Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje em nossa conversa a gente vai abordar um tema que está em evidência cada vez mais nos noticiários, ainda mais em época de eleições. E hoje, por acaso, foi a posse aí do Joe Biden nos Estados Unidos, seja aqui ou em qualquer outro país. O nosso papo hoje vai ser com um professor da Universidade Federal do ABC. Fique aí na sintonia. O que a política pública pode impactar na sua vida e nos milhões de brasileiros, seja ela interna ou externa? Para entender esse cenário aí de uma forma geral, a gente vai conversar com um especialista e professor na área. A gente vai falar com o Marcos Vinícius Pó. Ele é professor adjunto na Universidade Federal do ABC, ministra o ensino e a pesquisa e extensão em temas relacionados à política pública, avaliação, regulação, agências reguladoras e administração pública. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes, claro. Bom, Marcos, conta pra gente aí, quem é o Marcos? Quem é a pessoa Marcos? Bom, eu sou natural aqui de Santo André, né? Sempre estudei em escola pública, né? Desde a primeira série até o final do colegial. Na nossa época se chamava colegial, né? Agora é ensino médio. Depois eu fui para faculdades privadas, né? Fiz engenharia, estudei me formei como engenheiro elétrico, fiz colegial técnico em eletrônica, fui engenheiro elétrico, aí eu fui trabalhar com defesa do consumidor, no Instituto de Defesa do Consumidor, que é uma ONG, né, no IDEC. Trabalhei por 15 anos lá. E ao longo disso eu fui mudando um pouco de área, né? Eu trabalhava com teste de produtos e serviços e fui indo um pouco mais para entender regulação, entender fiscalização, e eu percebi que eu precisava aprender coisas novas. Aí resolvi fazer uma pós-graduação, né? E aí pensando nisso que eu resolvi fazer, procurei primeiro em economia, e depois uma pessoa me indicou um curso na GV, um mestrado, que era em administração pública e governo. E eu vi que ele era exatamente o que eu queria. Tinha economia, política, tinha tudo que eu queria. E me preparei, entrei no mestrado, gostei do mestrado. Aí eu pensei em começar a dar aula, né? Em dar aula como uma coisa complementar. Gostei do mestrado, gostei de fazer isso, e resolvi entrar no doutorado. Eles abriram o doutorado, resolvi entrar no doutorado e seguir adiante. Um pouquinho depois de eu defender a minha tese, abriu uma vaga. O governo federal estava expandindo as universidades na época e abriu a Universidade Federal do ABC e abriu uma vaga bem na minha área, aqui do lado de casa, né? Falei, isso daí é um sinal. Eu prestei o concurso e foi o primeiro e único concurso que eu prestei na minha vida. Peguei, passei e faz 10 anos que eu tô por lá. Olhando aí pelo seu histórico profissional, você decidiu desde sempre, então, pelo jeito aí, da aula, né? Então, primeiramente aí, meus parabéns, né? Por lutar aí em transformar o nosso país, principalmente aí num tema que é bem complexo, né? Então, primeiramente, parabéns por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Acho que, eu não sei se eu pensei desde o princípio em dar aula, mas acho que me aproximei disso desde o começo, né? Minha primeira experiência de dar aula foi dando aula de crisma na igreja, né? Para um curso de crisma. E depois eu comecei a dar aula de inglês quando eu estava na faculdade. Terminei a faculdade, continuei dando por um tempo, aí ficou muito difícil, né, conciliar os horários, mas chegou um tempo que eu realmente queria dar aula de novo, né, por isso que eu pensei em fazer um mestrado, para aprender e para abrir algum caminho nisso. Mas só no final do doutorado que eu realmente consegui uma vaga, primeiro na FAAP, e aí era até um pouco engraçado, porque era um engenheiro dando aula de direito, né, de matéria relacionada à área de direito na Faculdade de Artes Plásticas, no curso de Artes Plásticas. Uma combinação meio curiosa ali, mas tinha a ver, né? Parece estranho, mas tinha a ver.
E depois aí na universidade, aí é dedicação exclusiva, aí realmente eu passei a ser professor full time, né? Não tenho outras coisas paralelas, nem posso ter, né? Era isso que eu ia te perguntar até. É, você trabalhado como um IDEC, né, da parte de produção consumidor, né? Hoje a gente tem outros núcleos, Procon, enfim, né? Tem outros grandes órgãos, inclusive eu estou recorrendo a eles aí com um processo, no processo que eu comprei um produto pela internet, e, enfim, a gente depende aí das respostas de outro estado, e a gente sabe que demora um pouco, né? Mas como é que foi aí a sua escolha para ir para esse tema tão complexo, né? Porque é muito, não vou falar comum, também que eu não posso desmerecer, mas, por exemplo, um professor de matemática, um professor de idiomas, português, inglês, né, francês, tem a sua complexidade. Mas a política pública, a administração pública e agências reguladoras, cara, você tem aí Anatel, a ANS, cara, puta, tem um monte. Como é que foi, assim, qual foi o estalo que te deu para ir para essa linha de temas complexos? Eu trabalhava na área de engenharia, né? Então testava produtos e serviços e aí achava problema. E então a gente chamava as autoridades governamentais para discutir, os fabricantes. E aí eu fui percebendo que o que pegava mesmo na discussão não era o aspecto técnico ali do trabalho feito. Raramente era o aspecto técnico, eram aspectos de produção, da fiscalização, e aí eu percebi que minha base de engenharia era pouca para entender isso. Eu não entendia bem isso. Eu preciso aprender mais nessa área. Aprendi muito trabalhando com advogados e jornalistas. A maior parte do pessoal que trabalhava comigo era dessas áreas, né? Sociólogos, muitos também. Mas aí eu precisava aprender, então fui procurar um curso nessa área, por isso que eu pensei primeiro em economia, mas aí achei o de administração pública que me pareceu juntar tudo que eu precisava, economia, política, sistemas políticos, tudo. E comecei a estudar e gostei mesmo, né? Achei um negócio muito legal. Realmente me empolguei com isso. Então, até na universidade eu sou um tipo meio raro, assim, porque é natural as pessoas começarem numa área e seguirem na área, e eu mudei radicalmente de campo de conhecimento, né? Foi das exatas aí para sociais aplicadas, né? Então o pessoal pergunta, mas você não gostava de engenharia? Eu falei, não, eu gostava, continuo gostando, mas a outra área foi mais interessante para mim, eu achei mais interessante, você lidava com uma complexidade maior, com níveis de incertezas maiores, né? E isso daí para mim era muito desafiador, né? Isso daí realmente me deixou muito empolgado aí. Então é uma coisa meio estranha assim falar, mas, né, foi essa incerteza aí do estudo das ciências sociais que me acabou me levando realmente para a área e foi me aprofundando, né? Estudando a regulação, que é um tema que mistura um pouco de economia, de tecnologia e de política, como a gente viu esses dias mesmo na discussão da Anvisa lá com as vacinas. Aliás, a Anvisa é uma agência com que eu tinha muito contato. Acho que todos os órgãos, né, seja ele Anvisa, ANS, Banco Central, todos eles aí eles acabam de certa forma mexendo no nosso dia a dia. Uma decisão errada, uma nova normativa, seja a criação de sistema monetário, seja a tarifação lá que a ANS autoriza aí um aumento, né, no plano de saúde, seja o que for, as decisões, né, dos órgãos lá, né, reguladores, né, principalmente das agências reguladoras ali, afetam o nosso dia a dia. Eu trabalhei por muito tempo numa cooperativa, né, médica. Confesso que eu apanhei bastante para aprender, né? Então, me admira, assim, o seu olhar, né, de gostar, né? Eu fiz pela necessidade, então eu entendi um pouco ali da parte da ANS. Hoje estou atuando no mercado financeiro. Também estou aprendendo muita coisa da parte do Banco Central. E o Banco Central tem algumas coisas novas surgindo aí. Então, você tem o Pix que começou
em novembro. Agora você tem o Open Bank também, que promete revolucionar. Então você tem, de fato, aí muita coisa e muito olhar para ser feito, né? Então é o que você falou de fato, né? Não é porque você está trabalhando na área da saúde que não mexe no financeiro. Mexe, o cara vai mexer. Vai dar um aumento no teu bolso, mexeu no financeiro. Pode não te impactar diretamente. O cara tá pedindo um sistema novo, a operadora vai ter que desenvolver, isso vai mexer vai afetar o plano em algum lugar. Alguém vai pagar a conta no final. Mas indo aí para um olhar agora um pouco mais global, né? Saindo um pouco aqui dentro de casa. Como resultado, por exemplo, de uma eleição externa, né? Pode impactar a nossa vida. Por exemplo, lá nos Estados Unidos teve a briga do Trump com o Biden, e o Biden tomou posse hoje, né? Então a gente está gravando hoje no dia 20 de janeiro, e ele tomou posse. E eu já vi algumas notícias do tipo, Trump menosprezava o Brasil, mas Biden vai fazer o Brasil tipo um carrasco. Então, assim, o que isso pode afetar a nossa vida daqui para frente, não só os Estados Unidos, mas qualquer outro, né? Acho que uma das coisas importantes da gente olhar aí para os aspectos da política e da economia é que num determinado nível de política, então, dois países, aparentemente os líderes podem não se gostar, mas eles, se precisarem, vão se relacionar, né? E é isso que a gente procura olhar. É claro que relações pessoais são importantes, mas elas não resolvem tudo, né? Tanto que o Brasil tomou muitas, digamos assim, bolas no contrapé no comércio internacional com o Trump aí e o presidente brasileiro dizendo que era amigo e tal, né? Mas na hora de defender seus interesses, cada um defende a sua parte, não tem muita essa amizade aí, né? Eu acho que é isso que o Brasil teve dificuldades aí nos seus relacionamentos. Me parece que a diplomacia brasileira ficou um tempo aí mais recente, muito pouco pragmática, né? A gente tem nessa questão das vacinas mesmo, aí um exemplo só para ilustrar um pouco o externo e o interno ali, né? O governo pediu ali para a Índia, a presidência, ela pediu para a Índia ali as doses da vacina produzida na Índia, eles falaram, não, agora não, a gente vai cuidar aqui dentro primeiro, vão para outros países. Mas há pouquíssimo tempo atrás, a Índia defendeu uma quebra de patentes e o Brasil não se alinhou à Índia, né? E agora eles cobraram isso, falou, olha, tanto que na última reunião da Organização Mundial do Comércio, o representante brasileiro ficou quieto, está no jornal de hoje, né? Então, para mostrar que essas coisas, elas dialogam muito proximamente, né? As decisões que agências regulatórias tomam vão afetar o nosso dia a dia, como você ilustrou, né? Com que países são feitos os alinhamentos, as negociações, porque a China foi criticada, não vai querer vender para o Brasil? Não, eles vão querer vender. Eles querem vender, com certeza querem vender, né? Mas talvez não, a prioridade muda ou as coisas fiquem mais caras, né? Então acho que esses são os aspectos que a gente tem que tomar cuidado. O político tem que ser pragmático, né? Não sei se acho que essa é a principal qualidade aí num político. Mas esse é um cara de esquerda, de direita, ele está conversando com gente que é da oposição? Não. O político tem que ser pragmático, tem que juntar gente para uma finalidade. E eu não estou aqui nem valorando a finalidade, se eu concordo ou discordo com a finalidade. O papel do político é juntar gente, ideias e pessoas divergentes em prol de alguma coisa que ele consiga traçar no comum. Esse que é um bom trabalho de um político, de uma organização política. A questão Então, acho que da boa vizinhança, né, Marcos? Então, você tem que fazer a boa vizinhança. Se eu preciso de uma xícara de açúcar, eu tenho que ter um bom relacionamento com meu vizinho. Então, ele não vai me entregar o açúcar. Ele pode até me cobrar o quilo do açúcar. Uma coisa que não se pode fazer é queimar pontes, né? Dizem que o Tancredo Neves, que era um político super habilidoso, ele dizia que se você não tem nada de bom para falar, é melhor não falar. É melhor ficar quieto, né?
elogiar sempre que puder, né? E guardar as críticas para os momentos que sejam necessários mesmo, né? Procurar poupar. Acho que esse uma lógica que eu diria que vale para até um pouco mais do que para a política. Sem dúvida. Já que você tocou no tema, né, do modelo do Brasil entre esquerda e direita, fazendo uma comparação fria aqui, olhando para os Estados Unidos, você acha que o modelo que a gente tem hoje aqui é o melhor? Modelo partidário, perdão. Depende do melhor para quê, né? É um objeto de estudo aí, não é exatamente meu campo de estudo, mas a gente acaba se deparando, obviamente, com essas áreas aí. O Brasil combina várias características que aproximam dos Estados Unidos, mas são diferentes também. Houve um sistema presidencialista, que não é um sistema majoritário no mundo, né? O majoritário é um sistema parlamentarista, com variações de país para país. É um sistema multipartidário no Brasil, que é majoritário no mundo. A maior parte dos países são sistemas multipartidários, mas o nosso é um dos mais fragmentados que tem, né, por todos os tipos de indicadores que há nessa área. E o nosso é um sistema federalista, em que você tem entes subnacionais com poderes aí, que não é um sistema também majoritário no mundo, mas aí tem a ver muito com a extensão e o tamanho dos países, aí a tradição dos países, né? Mais do que com uma escolha necessariamente. Então, acho que o nosso sistema é um sistema que, apesar de algumas disfuncionalidades, ele entregou muitos resultados, né? Acho que a gente olha para trás e se esquece disso, né? Nos anos 90, o SUS foi criado a partir da Constituição de 88. Ele não existia, simplesmente não existia. E hoje ele tem seus problemas, mas ele atende a população brasileira inteira. Se você tiver alguma dificuldade de saúde, não tiver plano, você não está perdido. Você acaba sendo atendido pelo SUS. Nos Estados Unidos você não tem isso. Em muitos outros países você não tem esse tipo de cobertura. Montar um sistema desses, um sistema de vacinação como o Brasil tem, não é uma coisa simples, né? A gente vive numa região metropolitana tão monstruosa, do lado de uma capital como São Paulo, que é tão monstruosa em termos de população, que a gente perde a noção de como é o país, né? Mas o Brasil tem 75% dos municípios brasileiros tem menos de 30 mil habitantes, né? Eu uso isso daí com os meus alunos de estatística, né, esse exemplo. Metade das cidades do Brasil tem menos habitantes do que o número de alunos da Universidade Federal do ABC, que não é uma universidade grande, não é das maiores, né? Então a gente está tão acostumado com essa dimensão que a gente perde esse. E o SUS, por exemplo, chega, né, em todos esses lugares, e a gente conseguiu fazer muita coisa, apesar de todos os problemas de corrupção, e conseguiu ainda assim criar mecanismos para as denúncias de corrupção foram apuradas por mecanismos criados na Constituição brasileira, né? Tem coisas que então a gente consegue fazer muita coisa boa para dentro do sistema, né? Cada sistema, mas todo sistema tem seus defeitos e suas qualidades. O sistema americano tem milhares de defeitos também. É um sistema muito travado, né? Então, agora os democratas conquistaram ali a maioria no Senado e na Câmara também, né? Mas se eles não tivessem a maioria em um deles, ficariam muito travados ali, né? Foi o que aconteceu com o Obama e o que aconteceu com o próprio Trump a partir da metade do mandato dele, em que os democratas conquistaram a maioria na Câmara, né? Então, o sistema parlamentarista também tem seus defeitos, né? Então, todo o sistema, eu diria que ele reflete um pouco a sua sociedade. O sistema brasileiro tem muitas coisas para serem aperfeiçoadas, mas ele vem mudando também ao longo dos tempos, né? Se você lembrar algumas eleições atrás, um fenômeno como
os deputados que são chamadores de votos, ele já foi muito mais mitigado, né? Antes o Tiririca, na primeira eleição que ele teve lá, ele conseguiu eleger 5 ou outros 6 deputados, o Enéas ali atrás também é a mesma coisa, porque era uma figura, teve gente que foi eleita com 40 votos só, né, por conta de cota, pelo cálculo ali. Isso já foi uma coisa que foi modificada ao longo do tempo, agora ele já não conseguiria levar mais tantas pessoas assim. O sistema partidário agora está começando a se consolidar. Aparentemente, essa foi a primeira eleição, agora essa municipal, em que não pode haver coligação para vereador. E os que acompanham isso mostram, né, nas cidades, no geral, realmente começou a haver uma concentração. O sistema brasileiro, acho que dificilmente vai ser bipartidário, né? Acho que nem sei se seria bom. O sistema multipartidário tem as suas vantagens e seus problemas, obviamente, né? Mas a gente tem avançado de uma maneira meio marginal, né? Digamos, no marginal aí, não no sentido pejorativo do termo, mas de uma maneira incremental, assim, às margens do processo. Nos Estados Unidos mesmo não existem só republicano e democratas, né? Você tem outros partidos menores igual aqui, né? Então aqui você tem rodo, né? No Brasil. Então nasce um partido. Eu acho que é o que você falou, o Brasil tá avançando, mas acho que pra gente chegar no modelo ideal, eu não vou falar números, né? Mas a gente sempre ouve falar em noticiários, tá? Eu não defendo partido nenhum aqui, não sou pró, contra ninguém. Mas é o que você colocou. Então, se o cara que tá lá é da esquerda, o cara vai ter que negociar. Se a maioria que tá no Senado, tá lá na Câmara, é da direita, o cara vai ter que negociar. Ponto. Vai ser bom político. Puta, é centrão. É o cara o cara da direita tá lá na frente. Então, assim, a gente sempre ouve de 3 figuras, né? Então, é pensando na direção de um carro. Você tem a seta pra esquerda, seta pra direita e em frente. Então, um político, ele tá isso. Se o cara é da esquerda, o cara, em qualquer momento, ele vai ter que fazer uma curva pra direita, ele vai ter que parar no meio. Se o cara é da direita, o cara vai ter que negociar. O grande problema que eu vejo, né? Então, assim, eu me recordo, vou falar alguns fatos aqui, né? Que eu me recordo. Morei muitos anos em São Paulo, também aqui, tô residindo em Santo André agora, depois de casado, né? Até pela região muito boa, cidade muito boa, muito arborizada, gosto muito de paixão aqui de Santo André. Não volto mais para São Paulo, só para trabalhar, né? Mas para morar é muito bom aqui. Mas eu lembro de São Paulo da CMTC, né? Companhia Metropolitana lá que tinha na época. Cara, eu lembro, assim, eu não quero falar de partidos, mas assim, entrou um partido que foi sucateou, permitiu a entrada de pirueiro, aí o outro foi lá, legalizou, aí o outro veio, vamos mudar. Aí o cara foi, estatizou lá, sei lá, vendeu pro filho. Aí o cara trouxe ônibus do Rio de Janeiro. Porra, o cara fez uma zona. Aí, resumo da história. Os caras que liberaram no começo, depois virou cooperativa de transporte, acabou a empresa municipal de São Paulo. Então a política, ela independente de partido, porque passaram de partidos de direita e de esquerda nesse trâmite todo. A gente tá falando aí de 4 a 5 mandatos. Estamos falando aí de 20 anos. Acabaram com uma empresa gigante. Tudo bem, tinha poucos investimentos, a cidade estava crescendo, toda aquela estrutura, independente do que aconteça, não importa se é de esquerda ou de direita. É o que você falou, a corrupção é uma doença, né? Tem que achar uma vacina para acabar com esse bichinho da corrupção, para que a gente possa fazer o Brasil, né? Eu brinco, eu falo que a gente é roubado desde 1500, né? E a gente tá lutando, né? Então você tem aí frentes brigando para tirar a corrupção, do partido A, do partido B, do número 1, do número 6, do filho, do vizinho, do primo, do amigo. Então, eu acho que sim, deveria diminuir o número de partidos no Brasil, mas não sei a quantidade. Mas também concordo com você, não dá para ficar com esquerda e direita. Cara, você tem que ter um centro. Você tem que ter alguma coisa ali com um pensamento diferente, com outro viés, né? Então, eu não defendo nenhum partido aqui. Nessa ideia, a gente precisa olhar a política e como ela
como são as relações humanas aí. Se você lembrar aquele livro aí que o pessoal sempre cita de uma maneira errada ali, mas é uma referência ainda, né? E é muito interessante, que é O Príncipe de Maquiavel. Esse livro tem 500 anos, tem mais de 500 anos. E ele descreve ali a relação política de uma maneira muito pragmática. Então, corrupção, esse tipo de coisa sempre vai aparecer. E, obviamente, ela não é boa, né? Mas ela precisa ser controlada, e os que estão envolvidos, eles precisam ser direcionados para não fazerem disso o seu objetivo. Então, a discussão quando eu vejo alguma coisa com soluções muito simples, ou com um caráter só de punição, eu já sei que isso não vai dar certo, né? Os países que conseguiram avançar nesses aspectos, eles foram cercando ali o espaço de manobra aí dos políticos, dos empresários, daqueles que são potencialmente envolvidos nesses esquemas, né? E eu acho que é isso que a gente estava caminhando, às vezes muito aquém do que a gente gostaria, e é meio desesperador, né, porque as coisas andando devagar, né? Mas a gente tem que olhar sempre com cuidado, porque às vezes com grandes propostas de reformas, às vezes se escondem aí nos detalhes, é que algum diabo acaba se escondendo. Isso pode ser perigoso. Então a gente tem que analisar sempre as coisas com bastante cuidado. Às vezes uma mudança que parece simples, ela pode acarretar em efeitos colaterais complexos, né? Todo sistema social tem disso, né? Toda vez que você muda uma regra, as pessoas procuram se aproveitar das situações que são criadas de todas as maneiras possíveis. A gente tenta fazer as regras para direcionar as pessoas para um bem coletivo melhor, né? Acho que esse é o grande desafio das políticas públicas, e não é fácil fazer isso. Até a análise é muito complexa aí nessas áreas, mas a gente tenta fazer, né? Por isso que eu acho que é importante a gente valorizar mais as ciências sociais, né? Porque ela indica muitas coisas que a princípio podem não parecer tão úteis assim quanto alguma coisa da tecnologia, mas na verdade elas que trazem resultados. É isso que fez o SUS funcionar, que faz o Bolsa Família funcionar, o atendimento a indígenas funcionar, grande parte das ações de filantropia funcionar, é o entendimento do funcionamento da sociedade. E o Brasil é complexo, né? Ele não está limitado só nas grandes capitais, como você já explicou aqui pra gente, né? Ô, Marcos, geralmente aqui eu faço uma comparação da jornada pessoal com algum desenho, né? Pelo conhecimento que você tem, né? E a leitura aí do cenário político que a gente vive, eu poderia dizer que você é o professor Xavier dos X-Men. Agradeço. Esse sempre foi um dos personagens que eu mais gostava aí quando eu lia os gibis. Você não faz a leitura de mente ainda não, né? Imaginou o seu aluno fazendo prova, você não, pô, o cara não sabe. Mas a gente consegue ali pelo que eles escrevem nas provas e nos trabalhos, a gente consegue captar ali, né? Do tipo, não tente me enrolar que eu vou perceber. Eu sempre ouvi assim dos professores na pós, né? Falar assim, não adianta vocês colocarem receita, porque eu leio todos os trabalhos. E eu peguei alguém mandando a receita e eu acho que o professor deu 0 pro cara. Pô, como você fez? Mas você acha que eu não vi a receita de bolo de morango que você colocou no meio? Você tá achando que eu tô brincando aqui? Então, eu acredito quando você fala isso. Ô, Marcos. Eu inclusive aviso para eles, né? Não apenas isso, né? Mas agora isso daí é mais comum, né? Fala, olha, não copiem da internet porque eu vou descobrir, né?
E se eu descobrir, meu amigo, não apenas vou zerar, como eu vou levar para a comissão disciplinar, porque fraude é uma coisa grave na academia, né? Então, não tente enrolar o seu professor, Isso por aí, favor. o recado tá dado para todo mundo e eu vou pegar esse trechinho para deixar no spot desse episódio. Ô Marcos, dada a pandemia, assim, por exemplo, tenho duas filhas, né? Então a gente tem que fazer as aulas remotas, se ajustar aqui durante a pandemia. A vacina tá chegando, né? Logo mais acho que as coisas voltam ao velho normal, né? Que o novo normal tá em casa. Como é que como é que foi a sua rotina em 2020? Como é que você pretende aí em 2021? Como é que vai ser essa rotina nesses tempos de quarentena? A adaptação ela foi bastante complicada, teve que ser feita às pressas ali, né? A gente estava no meio de um quadrimestre, o UFPBC tem umas peculiaridades ali, a gente tem 3 períodos letivos por ano, são de 3 períodos de 4 meses, né? São quadrimestres. Normalmente por aí são semestres. A gente estava bem no meio, então metade foi presencial e metade não. E tive que aprender tudo ali, porque eu nunca tinha usado, eu tinha usado muito pouco dessas ferramentas ali. Tive um pouco de sorte, né, de uma pessoa que eu conhecia me colocou num grupo ali de professores de inglês, né, e vários deles usavam essas ferramentas que o pessoal usa, Zoom, Meet, todo esse tipo de coisa. Então eu aprendi bastante ali com eles e me lembrei também que eu fui professor de inglês há muito tempo atrás e obviamente eu não usava nada disso, usava fita cassete ainda. Então foi uma adaptação difícil, mas por outro lado ela trouxe eu olhei meu curso ali, era um curso que eu estava dando um curso de métodos quantitativos, que faz anos que eu dou, né? E eu olhei, todo ano eu procuro modificar, né? De vez em quando, a cada 2, 3 anos, assim, eu dou uma mudança um pouco mais significativa ali, né, na abordagem. E dessa vez eu olhei para o curso de uma maneira realmente mais holística. Falei, nossa, eu preciso mudar bastante coisa ali. Eu acho que várias coisas eu tive que olhar de novo para a maneira como eu lecionava e me reorganizar. Então isso foi em termos pedagógicos mesmo. Então acho que isso foi uma coisa bastante positiva. Foi difícil fazer, mas foi muito positivo o resultado. E o trabalho, eu, além de professor ali na Federal, eu sou coordenador de um curso, né, de um dos cursos de ingresso da universidade, o segundo maior curso da universidade. Então, meu trabalho implicava em conversar com muita gente, acompanhar muita coisa. E a distância, e eu sempre fui alguém muito do presencial, né? Eu fazia questão de estar no campus todo dia, de procurar as pessoas na sala delas para conversar, em vez de marcar reunião. Fazer essas modificações foi um pouco difícil ali para mim no começo, mas eu acho que consegui me adaptar e ver algumas vantagens aí em fazer as coisas remotamente. Acho que algumas dessas coisas com certeza vou incorporar na minha prática aí, né? Mas obviamente isso implicou em cansaço, em desgaste, em preocupação que eu fui lidando, eu e outros colegas com quem eu tive mais diálogo, aí a gente teve que ir lidando com a roda em movimento. Como a gente fala, a gente tinha que trocar o pneu da bicicleta em movimento e na ladeira ainda por cima, né? Não podia deixar o negócio parar. E, por outro lado, também teve uma coisa que eu acho que foi muito, muito legal, assim, muito recompensadora, né? É que eu percebi dos alunos uma certa tolerância também para essa aprendizado que a gente estava tendo que ter. Porque a gente, obviamente, ia errar muito mais. E eles também ajudavam bastante nesse sentido. Quando eu encerrei o curso ali, vários agradeceram ao professor. A gente percebe o quanto você se esforçou para fazer esse curso ser mais
mais tranquilo à distância, porque eu dou, enfim, essa matéria de métodos quantitativos é estatística para alunos de ciências humanas, é uma matéria das mais complicadas para eles ali. O assunto é denso, né? Para você não estar no presencial e tentar trazer no virtual, porque eu acho que é uma das grandes preocupações que todos os professores têm, é como prender a atenção do aluno, né? Por uma câmera, por uma tela. Porque eu fico vendo pelas minhas filhas aqui, às vezes tem aula que, cara, ela tá vidrada. Tem aula que ela fala, puta, eu não quero ver. E, e isso acho que é do ser humano, né? O tato é uma coisa muito importante. Acho que isso que você colocou Sem dúvida. O contato, você tem um feedback das pessoas, não só pelo que elas falam ou escrevem, né? Mas pelo visual, pelo interesse, né? Pelo rosto, né? Então, várias vezes eu peguei turmas na sexta à noite ali, então você percebe o cansaço das pessoas e tenta chamar a atenção fazendo alguma graça, alguma ironia, né? No virtual, assim, você faz a graça e a ironia, mas você não tem feedback, você não sabe se funcionou ou não, né? No presencial você percebe que isso daí anima, tal, as pessoas, mas a gente vai, enfim, tem que passar um pouco por isso também, né? Acho que essa falta de feedback, conversando com outros colegas, essa falta de feedback dos alunos é uma coisa que para nós afeta bastante, né? Isso é uma coisa que desgasta muito mais. No presencial você tem esse feedback imediatamente, né? Eu me lembro que eu fui fazer um atendimento com os alunos, eu marquei um horário para atendimentos, tal, e quem tivesse dúvida aparecia, né? E aí uma menina apresentou lá um exercício que ela queria saber como resolver. Fui começar a explicar para ela, falei, professor, deixa eu ligar a câmera aqui, porque eu acho que você deve estar cansado de ficar falando com esses quadradinhos aí. Nossa, mas foi uma coisa tão legal assim. Falei, não, de fato eu tô mesmo, mas eu ia continuar falando porque esse é meu trabalho, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Porque, assim, por mais que o cara não fale nada na sala de aula, você tá fazendo a leitura facial, do tipo, puta, que assunto chato. Nossa, que assunto interessante, né? Tem a neurolinguística, né? O cara se coloca pra frente, tem uma série de expressões. Agora, o cara vai lá, desliga o microfone, desliga a câmera, é imaginação, né? Você fala, putz, será que o cara tá entendendo? Não tô... Você, pelo menos, é o que você falou, você tá tentando levar de uma forma melhor, e feedback que você teve dos seus alunos. Essa era uma das dúvidas essa era uma das dúvidas que eu tinha, que eu ia te perguntar. Acho que essa interação é uma das coisas que eu fui aprendendo dando aula por esse tempo, é que você não dá tudo para o aluno, ele tem que fazer uma parte do caminho. Então eu dou alguma coisa para provocar a dúvida primeiro, né? E aí se ele tem a dúvida, eu tento, né, para ele estranhar aquele negócio, né? Não ficar só recebendo a informação, se provocar a pensar. E essa dúvida eu recebia no feedback, no online eu não tenho isso. Então é muito mais desafiador fazer isso daí. Mas enfim, tem muita diferença do presencial para o online. Isso valeria dezenas de outras conversas. A gente pode marcar mais pra frente depois. Vamos ver. A gente pode puxar um tema disso. Espero não precisarmos, né? Mas a gente pode puxar depois pra discutir. Agora, olhando um pouco aí pro geral, pra vida, né? Pra sua existência, né? Qual foi o maior desafio que o Marcos teve e o que motivou a mudar? Seja, sei lá, vou escrever um livro, teve um filho, não sei, né? Pensar em algo assim, alguma coisa que aconteceu que você fala, cara, preciso mudar. Eu não sei se eu consigo identificar um só, assim, mas eu tive na minha vida vários momentos, assim, que eu falei, que eu tava me sentindo angustiado, eu falei, não, chega, vou fazer uma coisa diferente, assim, tipo, vou chutar esse balde aqui, né? E que foram importantes para mim. Ter escolhido fazer a pós-graduação, por exemplo, foi importante ali.
Esse realmente foi um momento que mudou completamente o rumo da minha vida, me levou a mudar de área, tudo de vez. Mas eu sou capaz de lembrar momentos assim que eu tive que assumir trabalho como coordenador aí no outro emprego que eu estava, ou na própria universidade, que eu pensei, eu não quero fazer isso da minha vida, chega, né? Vou falar não, acho que fui aprendendo aí, a gente vai ficando mais velho, a gente aprende que certas horas a gente tem que desistir, falar não, isso não vai dar certo. E eu tive vários aprendizados ao longo da vida nesse sentido do tipo, olha, vou mudar completamente os termos desse diálogo, eu não aceito mais isso, né, e vou procurar outro caminho. Fazer a escolha de dar aula, assim, ela foi um pouco... eu falo até para os meus colegas, porque a maior parte deles veio da academia mesmo, né? Fez um mestrado, doutorado, tudo na sequência ali, né? E eu não fiz isso, né? Eu fui trabalhar e muitos anos depois é que eu fui entrar na pós-graduação, e aí que eu nem tinha planejado fazer doutorado. Mas fui seguindo, fui gostando e fui seguindo. Meio que você já foi experimentando durante a jornada do trabalho mesmo, né? Foi uma experiência, né? E quando eu fiz o concurso, eu pensei, nossa, eu quero dar aula mesmo e tal, né? Tá legal, fiz o concurso, aí eu leio os resultados do concurso, né? Eu lembro que eu estava na FAAP, eu dava aula sexta-noite, né? Eu trabalhei o dia todo, na sexta-noite eu dava aula na FAAP, né? Então, aí eu olhei pelos e-mails lá, o resultado do concurso eu tinha passado. E me deu uma sensação meio... Eu não sei se eu fico feliz ou não, né? Porque eu gostava do que eu fazia, mas eu também queria mudar, né? Eu fiquei na dúvida, assim, muito na dúvida mesmo, do que eu ia fazer, né? Eu liguei para casa, falei com minha esposa, né? Ela me parabenizou, ficou super feliz, mas eu estava na dúvida. Eu fui conversar com a menina que era a minha chefe lá, né? Que era super amiga, minha chefe, lá onde eu trabalhava, assim, uma ideia. Né? Porque, enfim, eu ia ter que falar para ela, eu não vou ser mais, eu não vou trabalhar mais aqui, e eu era meio braço direito dela ali. Aí quando eu falei para ela, ela falou, nossa, pô, que legal que você conseguiu entrar, vai em frente, assim, mas me deu uma força, assim, puxa, que legal. Aí eu falei, não, vamos encarar. Então acho que são muitos momentos assim em que eu me toquei assim, falei, olha, não dá mais desse jeito, vou mudar, chega. E às vezes pequenos momentos assim geram grandes mudanças, né? Então eu não conseguiria identificar um único momento assim nesse sentido. Não, bacana. Geralmente eu faço essa pergunta porque é mais para quem está nos ouvindo lembrar, né? Que a nossa vida é exatamente igual um ecocardiograma. A gente vai ter altos e baixos, né? Então os desafios é aquilo que vai nos provocar. E aí depende do que a gente quer. Então, pelo que você colocou, você estava legal, estava gostando de dar aula, e aí você foi para assumir uma parte de coordenação, que era tipo um passo maior, né? É uma responsabilidade muito maior. Então, geralmente eu faço pergunta para quem ouve, né? Fala assim, cara, qual o desafio que eu tenho que passar? A certeza que a gente tem, assim, a gente é especialista em criar problema. A gente vai resolver um, amanhã vem outro. Mesma coisa no seu trabalho, na vida pessoal. Então, essa pergunta é sempre uma provocação para a gente, sabe? Então, para mim, eu gosto de ouvir muito, né, de quem a gente bate um papo aqui, porque, cara, eu não tenho a menor noção do que é ser um coordenador de um curso. Eu sei que é altamente complexo, porque você tem que pensar em planejamento estratégico, tem que estar alinhado com as métricas do governo. Tem um nível de detalhe, e é muito fácil você ouvir os alunos, né? O professor pediu tal coisa. Cara, mas ele tá pedindo, porque alguém lá em cima no MEC tá exigindo, isso é parte da grade. Então, assim, é uma dor invisível, né? Eu acho que
nesse sentido, assim, né? O que me... O ponto, assim, que me levava a mudar, assim, era eu, de repente, falar, pera um pouco, eu não estou gostando disso, eu não quero mais fazer isso, vou mudar, chega, né? Era meio... Acho que uma coisa vinha acumulando e tinha uma hora que dava um estalo, mas não, chega, não vou mais topar isso, não, né? E várias vezes eu mudei, claro, algumas vezes a gente se dá mal, né? E, mas eu acho que no geral acabou, a intuição foi numa direção, eu digo que é um pouco o acúmulo de experiências e conhecimento também que a gente vai tendo ao longo da vida. Agora, vamos pro outro extremo. Se você tivesse que eleger um momento, o primeiro momento aí que vai vir na sua cabeça, que te encheu mais de alegria e de felicidade, né? Você ganhou um cachorro, ganhou na loteria, na Mega Sena, virou milionário, alguma coisa do tipo que você fala, puta, esse é o primeiro que de fato eu uso como porto seguro para alegria e felicidade. Acho que sem dúvida aí é o nascimento do meu filho, né? Acho que isso foi um momento de muita... A gente esperava bastante, batalhamos bastante por isso e um momento de muita felicidade. Obviamente é uma relação humana e às vezes tem hora que a gente fica bravo, e tem hora que a gente está cansado, mas o grau de felicidade, a intensidade de sentimentos que estão envolvidos, assim, é uma coisa que não dá para explicar para quem não teve essa experiência. Eu me lembro que um amigo meu, quando minha esposa estava grávida, ainda ele falava, olha, você vai ser pai e tal, pelo que eu conheço de você, né? Você pode amar sua esposa, amar os seus pais, seus irmãos, mas com o filho é uma relação num outro nível, é uma outra coisa. E de fato é uma outra coisa, né? Tudo é muito mais extremado, assim, né? Tanto o amor, a preocupação, tudo é muito mais extremado, né? Então acho que essa com certeza é uma experiência absolutamente de alegria, absolutamente marcante, definidora aí da minha vida. É o que você falou, né? Planejado, né? Eu tenho também aqui 2 filhotas. Tem uma briga de vez em quando aqui, né? Você ama mais uma do que a outra. Cara, não tem essa. O amor é igual. É diferente um pouquinho, né? O sentimento. Cada uma tá num momento da vida. Então a percepção de uma de outra é bem diferente. Mas é o que você falou mesmo. É uma coisa... Cara, não tem como... É indescritível, né? Esse amor parece que ele salta do coração. Ele mexe bastante. Se perguntasse pra mim antes de ter um filho, o que eu mais gostava, eu falava, cara, eu gostava de viajar pro interior. Agora, você fala, não, prioridades são os filhos, depois você olha pra você, né? Acho que agora, acho que o pessoal pensa muito nisso, né? Eu conversei com o Eric, ele colocou a filha, conversei com o Gabriel, ele também colocou o filho, né? Conversei com o Nelson, ele também colocou, ele falou, cara... E ainda ele fez uma brincadeira, ele falou, o médico ainda falou que ela é brava, né? Então, todo mundo colocando filho. Então, assim, acho que é unânime, né? E são pais, né? E não estamos falando de mãe, né? Porque se mãe é coruja, né? Mas, porra, pai, pelo amor de Deus. Então, acho que tá unânime aqui esse princípio de alegria aqui. Sim. Bom, você tem algum projeto pessoal aqui que você quer colocar pro pessoal? Você tem alguma iniciativa, algum curso, algo que você faz? É que você já falou que você não faz nada por fora, dado a parte da federal, mas tem algum projeto pessoal que você está encabeçando, participando? A gente tem uma iniciativa que eu queria tocar ali na federal, né, de políticas públicas para conectar mais com lideranças e empresários da região, mas, enfim, no ano passado eu estava todo estruturado, mas ficou meio em suspense, né? Mas tem uma outra coisa curiosa aí, que é um curso de extensão que eu tenho com outros professores, que é um curso sobre a história do rock.
Eu e mais 3 professores ali, então a gente montou um curso, a gente estava o ano passado seria a 4ª edição ali. A gente sempre diz aí como professor que a primeira vez que você dá um curso ele não é bom, ele é ruinzinho. Você tem que montar tudo, você não sabe a recepção, como as coisas funcionam. A segunda vez você faz um bom ajuste e na terceira ele fica legal. E o nosso acho que estava redondo já. Então é um curso que eu aprendi bastante, aí consegui ver muitas coisas novas. E sempre gostei de música, não toco nada, né? Mas sempre gostei de ouvir e acompanhar, sempre tive trilha sonora em tudo que eu fazia. Então essa é uma coisa legal aí. Esse ano, agora a gente com certeza vai retomar. O ano passado foi atrapalhado como tudo aí que aconteceu no mundo, né? Mas esse ano com certeza a gente vai retomar. E esse é um curso aberto, né? Um curso de extensão aberto. Então qualquer um pode fazer. Você tem gente idosa, tem jovem que faz, né? Era um dos cursos que mais tinha pessoas de fora da universidade. Ali a gente acabou tendo uma comunidade aí aqui, com iniciativas de rock independentes aqui no ABC, bastante legal aí por conta dessa iniciativa nossa, né? Até abrimos espaço para bandas tocarem, né? E apresentarem seus trabalhos autorais, né? Não banda de cover, né? Banda com trabalho autoral ali, apresentar o que eles estão fazendo de novo, e tinha coisa muito legal, assim, realmente abriu a minha cabeça também para procurar novidades ali. Chega um certo tempo que a gente fica um pouco, acho que no geral, é um pouco parado naquilo que já nos traz um certo conforto, no que a gente gosta, né? Eu comecei a procurar coisas novas aí por conta disso também, né? Então essas são coisas que ali dentro da universidade eu quero retomar e avançar aí ao longo desse ano aí, com certeza. Bacana, eu vou depois colocar na descrição desse podcast o site da Federal, se tiver já os dados do curso, aí a gente também coloca para o pessoal poder fazer inscrição. Para quem não conhece, a Federal fica aqui na Avenida do Estado, eu só não sei o número, você sabe de cabeça, Marcos? 5001. Bem do lado do Carrefour, então não tem como errar, né? Então você vinha pela Avenida do Estado, Federal bem bacana, né? Então é Federal aqui de Santo André, o curso não é feito em São Bernardo, salvo engano. Aqui no podcast a gente tem 2 quadros, né? Um deles é o... aí a pergunta geralmente que eu coloco é o que um professor que estuda, que ministra, tem curso, dá aula na parte de relacionamento público, agências regulatórias, né? Assuntos bem densos, faz para extravasar, para relaxar, fala assim, cara, eu preciso ter um momento só meu, preciso entrar num estado mais tranquilo, de equilíbrio, para ficar sem preocupação. O que você faz? O que o Marcos faz para entrar nesse momento? Acho que eu tenho, sei lá, 3 estratégias assim gerais aí para fazer isso aí, né? Que eu uso conforme a possibilidade. Eu sempre gostei de ler, né? E profissionalmente eu tenho que ler muito, né? Mas eu gosto de ler livros, assim, histórias de ficção que vão me levar para outros lugares, que me permitam, de alguma forma, viver outras realidades, né? Então, vou dar um exemplo de um livro que eu acho, se a pessoa é brasileira, ele tem a obrigação de conhecer essa história, né? O Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Você entra na vida daquelas pessoas ali, né? Que estão vindo no sertão e enfrentando a seca e a época de chuva ali. E você tem a chance de conhecer outros lugares assim. Filmes também permitem um pouco isso, mas livro permite isso com uma densidade muito mais profunda, pelo menos para mim. Isso é uma coisa... Então eu procuro pegar esse tipo de coisa. E na pandemia eu tinha muitos livros acumulados que eu, enfim, acabei comprando em promoção e não li. Eu comecei a reler esses livros e entrei em alguns que foram muito, muito bons, assim, né? Outra coisa é música, né? Eu gosto de escutar e procurar coisas novas. Então eu sempre tenho
quando eu trabalhava antes em São Paulo, era meu passatempo na volta era ficar escutando música. Eu ficava 1 hora e pouco no trânsito ali, né? Eu conseguia pegar um CD e escutar inteiro ali no carro ali, né? E uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né? Por isso que eu digo que essas coisas são um pouco, depende da oportunidade, né? É andar, né? Andar é minha meditação, né? Eu acordo 5h30, 6 da manhã e vou andar aqui no centro de Santo André, nos lugares ali meio desertos, meio... O pessoal às vezes me pergunta, mas se está chovendo e frio? Eu falo, não, aí é que eu acho mais legal mesmo, porque tudo fica mais vazio, então você vê as coisas num outro ritmo, posso pensar sobre as coisas, né? É um tipo de uma meditação para mim, fazer caminhada. Isso foi uma das coisas que eu fui aprendendo aí ao longo da vida. Quando eu, ali no século passado ainda eu era um cara muito caseiro, tal, fui trabalhar ali no IDEC, tive que fazer uma viagem e ficar 1 mês na Holanda. E nunca tinha viajado sozinho, e muito menos para o exterior, né? E para um país, enfim, que eu não falava a língua, mas que eu falava inglês, tal. E não era assim, você vai procurar em rede social para conversar com alguém, não tinha nada, era fax para falar e telefone, era isso, né? Então, e canal de televisão falando em holandês ali, que eu não entendia nada, né? Então eu saía para andar e percebi que eu gostava disso, conseguia olhar as coisas, ver detalhes que eu não via no dia a dia. Isso para mim é uma coisa que faz bem, assim. Se eu posso, essa é sempre a minha estratégia número 1, é sair para andar, escutar música aí. Bacana. E o outro quadro que a gente tem aqui é o Põe na Balança. Esse aqui eu ainda não consegui bolar uma vinheta, ainda que eu tenho que quebrar a cabeça. E aqui é um espaço que você traz aqui indicações, né? Você já falou aí do Vidas Secas, né? Que é um livro que você recomenda que todos nós brasileiros lemos, né? Para ler. E aqui você coloca a sua sugestão, né? Seja música, livro, séries, enfim. Fica à vontade aí. O pessoal que vai ouvir vai pôr na balança. Se gostar da ideia, vai atrás e aprende um pouquinho mais com o professor. Eu, de música, assim, eu escuto muita coisa, assim, eu gosto de coisa diferente. Quando me perguntam o estilo que eu gosto, eu falo, olha, se você escutar alguma coisa que for muito esquisita e barulhenta, você me apresenta, que é bem provável que eu vá adorar. Então, isso foi um exercício que eu me propus anos atrás, ali, de tentar abrir a cabeça para novidades. É claro que tem coisas que eu escuto e não gosto e acho uma porcaria, mas tem descobrir coisas novas muito boas, assim, né? Importante aí. Eu penso que tem 3 livros, assim, que são fundamentais aí. Um eu falei que é o Vidas Secas, né? E um outro livro que eu acho que é muito importante é Os Sertões, ali do Pires da Cunha. Ele não é um livro de ficção, né? Isso que é o mais, de certa forma, perturbador. Ele é um relato jornalístico ali, né? da Guerra de Canudos, né? Mas escrito de uma maneira muito genial ali, com muitos detalhes que fazem a gente pensar um pouco sobre o que a gente é, né? Mas o livro que eu sempre recorro a reler quando eu estou cansado e quero alguma inspiração é O Grande Sertão Veredas, ali do Guimarães Rosa. Esse daí eu aconselho a todos que experimentem aí ler esse livro. A leitura dele no começo é um pouco difícil ali, porque o Guimarães Rosa, ele cria um certo linguajar para imitar um pouco o jeito de falar do sertanejo. E você tem que... É um livro que você tem que ouvir, não é só ler, você tem que ouvir, você tem que pronunciar certas palavras para entender o que ele quis dizer. Então é uma experiência muito boa e ele tem muitas coisas ali que eu levo para o dia a dia. Se eu tenho que voltar para alguma coisa, preciso de uma inspiração, estou muito cansado, é essa que eu vou... ou se eu quero simplesmente um pouco de prazer, assim, de leitura, eu volto para esse livro sempre, né? Ele está aí sempre do meu lado aí.
Inclusive tem uma versão em quadrinhos aí que ficou uma adaptação muito legal para quem gosta de quadrinhos. Cara, eu vou colocar também na descrição aqui do podcast, todos eles, sem links, né? Mas colocar só a descrição e o pessoal procura na sua internet, né? Faz o famoso dar uma googada e tentem comprar aí os livros para fazer a leitura. Bom, Marcos, obrigado aí pelo seu tempo, né? Finalzinho de noite aí. Onde o pessoal consegue encontrar, né? Conhecer um pouco mais do seu trabalho, trocar uma ideia com você? Quais são as redes que o pessoal consegue encontrar você? Ali pela universidade, como uma universidade pública, eu tenho o perfil aberto, o meu e-mail institucional ali divulgado abertamente, então costuma ser o canal mais fácil ali de obter uma resposta, né? Claro que pode me achar em rede social, aí no Facebook, no Instagram, tudo, até no Twitter, acho que eu tenho uma conta ativa ainda, nem sei se está ativa. Mas se mandar alguma coisa, é bem provável que passe batida. O e-mail eu sempre olho. Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre olho. E lá que a gente publica, né? Todo mundo da academia tem o que a gente chama de Lattes, né? Que é o currículo onde a gente é obrigado a registrar tudo que a gente faz ali de trabalho, seja administrativo, seja artigos que você produza, tal, né? Então, para conhecer um professor, você sempre procura o Lattes dele, né? Essa é a dica que eu dou para quem não é da área de academia, da academia. Perfeito. Eu vou colocar o link aqui do Lattes, da Federal. E aí o pessoal tiver curiosidade, ver quem é o Marcos, né? O professor, fica à vontade. Ele já deixou aí o e-mail, né? Tá na descrição também. Vou deixar aqui o link depois do Instagram e do LinkedIn. Bom, obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, pelo download. Peço que você indique, compartilhe esse podcast, nos ajude a crescer. Obrigado, até a próxima.